passar só um resumo aqui rapidinho do fogo estranho, mais uma vez, só para concluir o assunto, que eu não falei uma parte que o irmão Brana falou também, o que era o fogo estranho, que ele colocou para nós. Então veja só, o fogo estranho, como eu coloquei para vocês na semana passada, só vou resumir aqui rapidinho, não vou ser repetitivo, só para a gente compreender. Então o fogo estranho, eu falei que é um substituto, quando você substitui a palavra por qualquer outra coisa, isso é um fogo estranho. É desviar do padrão original, profanar, cometer adultério, ou seja, tirar o original. É uma abominação, ou seja, é algo abominável e detestável a Deus. É um estrangeiro, quando eu falo um estrangeiro, é um pagão, ou seja, paganismo. E o fogo estranho também é algo não autorizado, que Deus não autorizou você fazer aquilo. E o fogo estranho é algo repugnante, como Jó falou, o meu hálito é repugnante, é um mau hálito, isso fede diante de Deus. O profeta disse para nós assim, ó, na mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 3, trono de misericórdia, ele disse assim, o filho de Arão tomou um fogo estranho, certo dia, algum fogo denominacional. Então o fogo estranho também é comparado com qualquer ensinamento que você tenha que é denominacional, de um sistema que não está dentro da palavra, isto é fogo estranho. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Olha só, quero deixar claro aqui. Deixa eu passar aqui, vamos começar aqui com o nosso versículo-chave aqui. Começar com os versículos que eu quero ler. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Veja, antes de oficiar o sacerdócio, Moisés passou esta mensagem de Deus para eles. Olha, 7 dias vocês têm que ficar na porta da tenda da congregação, Arão e seus filhos, até o dia que se cumprireis. Esses 7 dias, então virá a vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará. Então, veja que esses homens têm que estar separados, esperando. Estava ali na porta da tenda da congregação, porque Deus iria inaugurar o tabernáculo, e iria ungir os sacerdotes e o sumo sacerdote Arão. Mas, antes disso, irmão Fabrício, eles tinham que passar 7 dias na porta da tenda da congregação, se consagrando para aquele dia da unção. Eu vou ler aqui todos os versículos, depois nós vamos comentar mais a fundo, para que chegue lá, vamos lá. E depois tu farás chegar a ti e teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Êxodo 28. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. 2 coisas aqui vamos destacar. Eles são o quê? Sacerdotes ungidos e as mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Observe só. Vou passar aqui o próximo aqui para a gente ler. E nós vamos ver. Olha só. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, trouxeram fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, sereis santificado naqueles que se chegarem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Olha só. Nós temos mãos consagradas e homens ungidos que fizeram algo que o Senhor não lhe ordenara fazer.
Então as pessoas colocam muito foco. Não toqueis no meu... Claro que a gente não vai tocar num ungido, não vai tocar num homem de Deus. Sim, mas as pessoas põem muito foco nisto. Eles põem o foco no homem, acham que o homem não pode falhar, e aí é onde eles erram. Observa que aquilo eram mãos consagradas, homens ungidos, mas fizeram coisas que o Senhor não ordenara a fazer. E aí, o que aconteceu? A fulminação dos dois. Hoje, o que acontece? Sacerdotes, lideranças estão fazendo coisas que Deus não ordenou a fazer. Estão trazendo um substituto para substituir o padrão que é a palavra. O que ocorre com essas pessoas? Morte. Morte aonde? Na alma. Morte para eles e para aqueles que estão ouvindo eles. Essas coisas no Velho Testamento foram escritas para nós para nos dar exemplo, né, que não devemos praticar essas coisas. Então, Nadab e Abiú, eles foram fulminados, mostrou ali que eles foram fulminados por apresentar aquele fogo estranho. Ou seja, o altar de incenso só poderia ser aceso o incensário só poderia ser aceso pelas próprias brasas que havia no próprio altar. Não poderia trazer outro fogo substituto para acender o incenso. O incenso, não. Então, eu quero deixar aqui a definição, não sei se vai aparecer na tela, eu vou tentar copiar aqui a definição de fogo estranho, mas eu vou copiar aqui no lápis. A definição, a primeira aqui, veja aí se aparece para você. Tá ok, tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Pronto. Primeira definição é essa aqui, um substituto. As minhas letras são ruins, mas eu vou tentar copiar aqui a melhor maneira possível, certo? Um substituto. Ou seja, o padrão de Deus é a sua palavra. Quando você substitui a palavra por qualquer outra coisa, então você tem um fogo estranho, certo? Então veja só, vamos pegar aqui. Qual é o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo? Se eu substituir, é fogo estranho. Como é que se deve a mulher andar com ordem, decência e pudor? Se eu substituir, é fogo estranho. A mulher não deve cortar seu cabelo, se eu substituir, é fogo estranho. A ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, se eu substituir, é fogo estranho. E fogo estranho gera o quê? Morte. E que morte hoje gera? Na alma, porque a alma que pecar, esta morrerá. Vamos lá. Qual é a outra definição? Porque essa palavra no hebraico, eu não vou nem colocar ela no hebraico aqui, mas qual é a outra definição que nós damos para isso aqui, que aparece? Chama-se abominação. Abominação. Essa letra aí está dando para entender aí, mais ou menos? Dá. Ou não? Abominação. Fabrício, está dando para entender? Dá para entender. Pronto. Abominação. Aqui as letras ruins, mas é assim, pronto. Isto é coisa abominável a Deus. Ou seja, coisa repugnante. Eu vou tentar escrever de forma aqui. É bom isso assim. Repugnante. Repugnante. Isso dá a entender Jó 19:17. Jó disse assim. Jó 19:17 ele disse: o meu hálito é estranho. Quando ele disse que meu hálito é estranho, eu tenho mau hálito. Essas coisas fede para Deus. Fede. Toda vez que você apresenta um fogo estranho, quando você substitui a palavra, isto fede diante de Deus. Você acabou de falar aí de mercenários, de espancador, isso tudo fede diante de Deus. Possa ser que o povo goste desses falsos ungidos, mas isso fede diante de Deus. A gente sabe que Nadab e Abiú eram homens ungidos. Ali foi escrito, foi posto para nós, para nos dar exemplo que nós não podemos apresentar mais fogo estranho, porque isto vai trazer a morte na alma. Outra definição aqui também chama-se fogo estranho é estrangeiro. Agora, estrangeiro, lembra-se de pagão. Vou tentar escrever de forma aqui para ficar melhor. Pagão.
tudo que é pagão também é um fogo estranho. Paganismo é fogo estranho. Também podemos definir aqui como não autorizado. Algo que não é autorizado. Não autorizado. Algo que não é autorizado por Deus, isso também é chamado de fogo estranho. Fogo estranho. Vamos lá. Também, na palavra hebraica, nós usamos também aqui o seguinte, olha só, eu vou botar aqui. Desviar-se. Vou tentar escrever rápido aqui para a gente ganhar tempo. Desviar-se, profano, vulgar e, por último, agora o mais forte, cometer adultério. Olha só. Desculpa as minhas letras aí, quem estiver vendo, porque é isso mesmo, é as garrancheiras, mas a gente tenta dar o melhor. Sempre foi assim, essas garrancheiras. Mas veja, cometer adultério. Você tem sua esposa legítima. Se você deixa ela por uma estranha, você comete adultério. Quando você comete adultério, você tira o original. Quando você tira o original, você acaba de cometer um fogo estranho. Isto é adultério, tanto no físico quanto espiritual. Quando você tira o original, você acaba de cometer um fogo estranho. Adultério é quando você tira o original. Se você pegar um pingo de água e colocar em um litro de leite, você adulterou o leite. Você tirou o original. Qualquer i que você tire da palavra, qualquer coisa que você acrescenta, você tira o original. Você faz disso um fogo estranho, um substituto. Um substituto. E isto gera morte. Isto gera morte. Então, salto alto também é um substituto, maquiagem também é um substituto, mulheres pregadoras também é um substituto. Mercenários é um substituto do verdadeiro. E aí você pode enumerar várias coisas que não dá para a gente enumerar aqui. Mas só um resumo para que as pessoas compreendam. Compreenda claramente. Tudo isso é fogo estranho. E tudo isso está ligado a falsos ensinamentos. Não sei se vai dar tempo para a gente terminar. Mas quando as pessoas recusam a verdade, existe o progresso de Satanás, chamado o progresso de Satanás. O que é isso? Vou parar aqui a tela para a gente. O progresso de Satanás é isso. Quando você recusa a verdade, Deus manda o quê? A operação do erro. Por você não acolher o amor da verdade para a salvação, lá em Tessalonicenses diz, eu ia até colocar na tela, mas vou resumir. Quando você não acolhe o amor da verdade para a salvação, o que vai restar para você? A operação do erro. E a operação do erro é o progresso de Satanás na vida das pessoas. Como você acabou de falar, as pessoas querem, sabe o quê? Pastores que dê para eles uma vidinha aqui, fale isso aqui, não bata no pecado. Então, Satanás está progredindo nesses lugares, está progredindo no meio desses falsos ungidos, trazendo a operação do erro.